Pois é, esse é o 15º livro do autor Jorge Carvalho e traz, como o próprio título diz, um pouco, né, da história da resistência que havia naquele período da ditadura. Um trabalho de pesquisa apurado que ele fez, logicamente mostrando a questão aqui em Sergipe, que eu imagino que seja forte também essa resistência. Eu queria que você explicasse como, né, se deu esse trabalho, Memórias da Resistência, Jorge. Pois é, com o golpe militar de 31 de março de 64, o governador de Sergipe, Seixas Dória, foi deposto. Em 65, o presidente Castelo Branco editou o ato institucional número 2 e extinguiu os partidos políticos que existiam no Brasil. Eram 13 partidos. Estabeleceu o bipartidarismo. Um partido que apoiava o governo, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, um partido que deveria fazer oposição, se constituiu o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O que este livro discute é quais foram as dificuldades para organizar um partido político de oposição ao governo da ditadura naquele momento, que eram muitas dificuldades. Vocês terem ideia, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, em 1966, tinha 32 deputados estaduais. Os 32 se filiaram à ARENA, não sobrou nenhum para o MDB. Tinha um jovem deputado federal, José Carlos Teixeira, né, que resolveu organizar o partido da oposição. Ele e o pai dele, que era um empresário bem-sucedido em Sergipe, Oviedo Teixeira, né? E eles dois reuniram os outros dois irmãos de José Carlos, Tarcísio Teixeira e Luiz Antônio Teixeira, e saíram convidando amigos, né, que não estavam satisfeitos com a ARENA, né, com o governo ditatorial, e esses amigos então ajudaram a organizar o MDB, um partido que viveu momentos muito importantes, desde 66, quando o partido foi instalado, em abril de 66, né, até 1984, quando se encerra o período da ditadura militar no Brasil, com o último general-presidente, que foi o general Figueiredo. Nesse período nós tivemos momentos tensos, tivemos momentos surpreendentes, como a campanha eleitoral de 1974, quando um jovem médico que nunca tinha tido atividade política, como foi o Dr. Gilvan Rocha, sai do seu consultório e se elege senador da República, derrotando um dos maiores líderes políticos que Sergipe já teve, que foi o chefe da UDN, o líder da UDN, o engenheiro Leandro Maciel, que foi senador da República, foi governador de Sergipe, foi deputado federal e foi derrotado por um médico jovem que estava chegando à política naquele momento e disputando um mandato de senador. Agora, como é que você conseguiu? São depoimentos, são pessoas que vivenciaram aquela época, aquele período. Como é que foi essa pesquisa? Olha, a pesquisa desse livro, a história desse livro é interessante. Em 2000, eu passei 10 anos pesquisando para escrever esse livro. Pesquisei de 2008 a 2018. Em 2007, eu recebi a visita de um amigo que já faleceu, inclusive eu dedico o livro, dentre outras pessoas, a ele, que foi o engenheiro agrônomo Rosalvo Alexandre, era conhecido como Bocão, grande militante político da oposição em Sergipe, e Rosalvo foi na minha casa e disse: está na hora de alguém escrever a história da oposição. E eu sugiro que seja você. Conversei com alguns amigos que ajudaram a fundar o MDB, como Tarcísio Teixeira, Luiz Antônio Teixeira, e João Gama e outros, e eles acham que é você. Então, eu comecei a trabalhar, fiz 16 entrevistas, entrevistei 16 pessoas que participaram da vida política pelo MDB naquele período, li 2.001 exemplares de jornal, todos os jornais que circularam entre 64 e 84 eu li. Né? E desses eu selecionei 495 exemplares que tinham informações significativas. Busquei todos os documentos do MDB, né? E documentos também da ARENA que explicavam os embates com o MDB.
E, a partir daí, pude montar o quebra-cabeça e produzir o texto, que é um texto que se propõe a esclarecer e a discutir a história do Brasil e de Sergipe nesse período. Certamente uma riqueza de informações, uma contribuição para quem é estudioso da política, para estudantes, certamente tem muito aí um conteúdo importante para a história de Sergipe também, né? É o que a gente espera, né? Quando a gente escreve, a gente espera contribuir para quem se interessa pelo tema, para quem estuda história, para quem se interessa pela vida política de Sergipe, né? Para quem se interessa pela vida política do Brasil e, fundamentalmente, para quem se interessa em saber, né, a importância de uma geração de homens que poderiam ter tomado outro rumo, até porque tinham outras posições sociais e outras colocações, e se dedicaram a lutar em defesa da democracia. Exemplifico. Oviedo Teixeira era um dos maiores empresários de Sergipe, um homem de muito sucesso. Poderia ter seguido o exemplo de tantos outros e ter se filiado à Arena. José Carlos Teixeira era deputado federal de uma família tradicional de empresários, poderia também ter tomado o rumo da Arena. Mas eles resolveram fundar o partido da oposição, né? Jovens idealistas como Jackson Barreto, João Augusto Gama, né? Rosalvo Alexandre, Lealdo Feitosa e tantos outros, que todos, o advogado Carlos Alberto Menezes, que resolveram seguir esse caminho. Então, quer dizer, é uma história de pessoas. O conselheiro já falecido, conselheiro aposentado do Tribunal de Contas, Tertuliano Azevedo, né, o irmão dele, Guido Azevedo, a advogada Laete Fraga e tantos outros, né, e resolveram seguir esse caminho de lutar em Sergipe pelo Estado democrático, pelo Estado de direito, né, e escreveram uma bela história, e é essa história que o Memórias da Resistência conta.